Existe terremoto no Brasil? É muito comum que nós vejamos nos veículos de imprensa diariamente: olha só, houve um terremoto em tal estado, olha só, tal estado sentiu tremor de terra e tudo mais. Então você vai saber exatamente todos os motivos que vão cair no seu vestibular, caso caia alguma questão sobre tectonismo aqui no Brasil. E eu já vou te adiantando, não tem terremoto no Brasil. Não, Arnaldo, mas eu duvido, porque se tem tremor de terra, por que não teria terremoto? Então é o seguinte, vestibulanda, dentro do primeiro contexto, nós temos que pensar que, olha só, nós temos vários terremotos no Japão, no Haiti e nos Estados Unidos. Esses terremotos de 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 graus na escala Richter. Bom, aí nós temos um impacto violento, principalmente a partir de 3 graus, nós já vamos ter impactos que podem matar pessoas, pode acabar destruindo prédios. Com 7 graus ainda, pode desabar estruturas grandes, tá bom? Aí sim, a partir de 1 grau de 7 dentro da escala Richter, que é uma escala para você aferir a intensidade do terremoto, aí sim você vai ter mortes em larga escala, tudo bem? Mas vestibulanda, aí você pode se perguntar: não, mas espera aí, Arnaldo, mas calma aí, você tá falando de escala Richter e tudo mais, mas então os tremores de terra não vão conseguir ser aferidos. Calma, vestibulanda, eu sei que os veículos de imprensa, eles vão ficar falando de terremoto aqui no Brasil, mas não tem, simplesmente porque nós não ficamos na borda de uma placa tectônica. Dentro dessa aula, então, de tectonismo, você precisa saber de alguns outros detalhes. Por exemplo, o Brasil fica dentro da placa sul-americana, dentro, eu digo bem no meio, tá bom? E para nós chegarmos na borda de uma placa tectônica, isso demoraria muitos anos, assim como nós já fizemos parte, e é por isso que nós vamos ter a Terra Roxa, que de roxo não tem nada. Mas por que Terra Roxa? Ei, vestibulanda, isso tem a ver com os espanhóis que vieram aqui no Brasil e chamavam de Terra Roja, ou melhor, Terra Roja de vermelha, porque ela tem uma característica avermelhada por ter muito ferro. Consequentemente, ela é muito nutritiva, ela tem muitos nutrientes que a vegetação vai comer bastante. E por isso, por ser uma fonte muito rica para a vegetação, será muito fácil de você plantar nesse solo. Mas vamos voltar um pouquinho aqui, vamos para a geografia física. O Brasil, ele vai ter uma estrutura muito antiga, predominando os escudos cristalinos, que são regiões muito altas ou relevos muito altos, com os topos aplanados ou levemente ondulados, tá bom? E olha só, esses escudos cristalinos, eles são relevos antigos, muito desgastados, por isso que eles não são pontiagudos, tá bom? Eles são mais aplanados, como eu acabei de falar, por causa do movimento ou do processo de pediplanação. Ou seja, não é o cavalo do pica-pau. Pediplanação é um movimento, ou melhor, é um momento onde todo o terreno ele tende a ficar mais plano, vestibulanda. Sim, exatamente. E aí nós vamos ter o processo de epirogênese e orogênese dentro do Brasil. Epirogênese, lembra que o relevo ele tende a dar uma empinadinha, ou seja, ele vai dar uma soerguida, uma subidinha só. Ou seja, vestibulanda, essa epirogênese vai provocar as anticlinais e as sinclinais. As anticlinais são as bordinhas ali, ó, que elas vão ficar com, olha só, uma parte côncava para baixo. Ou seja, vestibulanda, é uma parte côncava para baixo, onde parece alguém triste. Por isso que eu falo que é uma antipática anticlinal, ou seja, é a parte côncava para baixo. Agora, se o relevo ele parece feliz, nós vamos ter o quê? Uma sinclinal. Ela é simpática, parece que esse relevo está sorrindo para você. Só que, quando nós estamos num limite de placas tectônicas, pode acontecer a orogênese, ou seja, uma placa tectônica vai subir e a outra vai descer. O que nós teremos, então, numa zona de subducção? Os dobramentos modernos, as montanhas. E é aí que surgem os agentes internos. E quem são esses agentes internos? Olha só, já até deu uma esquentada aqui, vou até subir e arregaçar as mangas. Vestibulanda, é o seguinte, o agente interno, ele pode ser tanto tectonismo como vulcanismo, tá bom? Nesse caso aqui do tectonismo, nós temos alguns tipos de zonas de contato entre placas tectônicas, que vão gerar o terremoto, inclusive. Ou seja, o primeiro é o movimento divergente das placas tectônicas, tá bom? Quando eles divergem, ou seja, separa, nós vamos ter o afloramento de magma, tá bom? Nesse processo divergente, nós vamos ter a formação de mares fechados, depois mares abertos, para aí sim surgir novos,
oceanos, assim como acontece na África com o Rift Valley. E nós vamos ter também a zona de contato convergente, com duas placas tectônicas se encontrando, uma vai para baixo e a outra vai para cima, como eu já havia falado. E vestibulanda, nessa zona onde nós vamos ter os dobramentos modernos, vai acontecer a ocorrência de montanhas, por exemplo, o Himalaia. Inclusive, você sabia que o Everest, ele fica no Himalaia, lá perto da China? Sim! E além disso, nós vamos ter também os Alpes Suíços, também vai ter os Andes, né, lá no Chile, por exemplo. Tá bom, vestibulanda? E agora é muito importante você pensar nisso. Bom, convergente e divergente, será que vai ter alguma coisa a ver com crepúsculo? Não, não tem nada a ver com crepúsculo, porque a terceiro movimento nós vamos ter o movimento tangencial, ou então nós podemos chamar de transformante. É um limite de placas tectônicas onde um só vai encostar no outro. Sim, vestibulanda, vai ter tipo a dança do acasalamento, onde duas placas tectônicas vão esfregar umas das outras. Olha que fofinho! E aí você vai me perguntar, Arnaldo, qual desses três acontece aqui no Brasil? E eu vou te falar, nenhum. Lembra que eu te falei que o Brasil ele fica no meio de uma zona de contato entre placas. Aí você vai falar, tá bom, mas se os abalos sísmicos ou melhor os terremotos eles acontecem no limite de uma placa tectônica, como vai acontecer justamente o terremoto aqui no Brasil? Não acontece terremoto, acontece os abalos sísmicos. Arnaldo, mas não é a mesma coisa. Não, não é a mesma coisa. Agora, quando nós vamos ter aqui, ó, um limite, uma rachadura aqui no meio da placa tectônica que não vai chegar até o final dela, nós vamos ter uma junta de alívio ou então uma fratura, do jeito que você quiser falar lá na hora do seu vestibular. Ei, mas presta atenção. É nesse caso aqui que você vai ter o abalo sísmico. O abalo sísmico não é a mesma coisa que o terremoto, porque ele vai tremer pouco e ele será fraco. Já o terremoto, quando nós temos o tremor de terra propriamente dito, como nós chamamos de terremoto, aí sim, vestibulanda, que nós teremos um movimento muito mais forte, com graus 3, 4, 5, 6, 7 na escala Richter, 8, 9 inclusive, né, no Haiti, por exemplo. Ah, mas o abalo sísmico ele pode chegar até 3, né? Pode chegar até um grau 3, mas isso é raro de acontecer. Os tremores de terra que acontecem aqui, vestibulanda, eles são tremores que podem causar rachaduras dentro das estruturas das nossas casas, dos nossos edifícios. Eles precisam ser reparados e até mesmo vistos para ver se não houve algum abalo ou melhor, alguma alteração dentro da estrutura do prédio, tá bom? Mas nada que isso vai causar um estardalhaço ou nada vai fazer com que, por exemplo, surja um terremoto no Brasil do nada, tá bom? Não, não é por isso não. E não se esqueça, vestibulandos e vestibulandas, que é o seguinte, lá no Japão, por que então os prédios eles não caem se pode chegar a 7, 8 graus na escala Richter? Porque lá os prédios eles vão ficar só balançando, parece que eles estão dançando uma dancinha do TikTok. Por quê? Porque dentro da estrutura do prédio vai ter molas. Sim, vestibulanda, tem molas e é por isso que ele fica dançando a toda hora. Agora é o seguinte, tem algumas teorias que você precisa saber dentro do tectonismo. A primeira delas é a seguinte, nós temos a teoria da deriva continental. A teoria da deriva continental é quando você tem a separação de todos os continentes que antigamente nós tínhamos a Pangeia, depois nós vamos ter a Laurásia e a Gondwana, até formar os nossos continentes que nós conhecemos hoje. Agora, vestibulando e vestibulanda, isso só pode acontecer devido à existência das placas tectônicas, que inclusive é a próxima teoria. A teoria da tectônica de placas é porque o planeta Terra ele é dividido em várias placas tectônicas. E cuidado, porque muita gente acha que os continentes eles estão boiando no mar. Assim como eu, quando tinha 7 anos, achava isso. E não está boiando no mar. Ele está boiando no magma, tá bom? Os continentes, eles estão presos. Eles são ligados ao solo, lá embaixo, na verdade, ao relevo do oceano. Sei lá como eu poderia explicar isso, tá bom? Mas está tudo conectado. Não tem como você pegar um submarino e passar por baixo do continente, infelizmente, tá bom? Então, o que seriam essas placas tectônicas? Imagine um ovo. Um ovo? Mas o que tem a ver um ovo com as placas tectônicas? Aí é que tá, vestibulanda. O ovo, ele é muito parecido com o planeta Terra. A gema é como se fosse o núcleo, a clara é como se fosse o manto e a casquinha é como se fosse a crosta, ou seja, as placas tectônicas. Bom, é o seguinte, na verdade a crosta terrestre ela mergulha por baixo da Terra. Só que o que vai acontecer? O magma ele vai aflorar também. Enquanto um mergulha, o outro aflora, tudo bem? Formando então outros relevos, ele vai resfriar. Então sim, o relevo ele vai se renovar. Só não vai se renovar dentro da escala de vida humana, ou seja, vai demorar milhares e milhões de anos.
Tranquilinho, vestibulando e vestibulanda. Então, dentro aqui da nossa aula, vou começar a nossa revisão. É muito importante de você lembrar que o movimento dos continentes está relacionado principalmente, né, à África e à América do Sul. Eles têm um contorno muito parecido, por isso que se desconfiou, então, dessa movimentação e depois foi comprovado, por causa do movimento do magma lá no fundo do planeta, tá bom? Então, nós vamos ter um movimento divergente formando os rifts, o processo de rifteamento, ou seja, essas crateras gigantescas, que depois vai ter o mar fechado, mar aberto e oceanos, os convergentes formando montanhas, tá bom? E até mesmo, inclusive, a cordilheira mesoceânica que fica no meio do Oceano Atlântico pode virar um novo continente, assim como a Islândia, tá bom? Que está formando aí um paizinho lá, mais pra frente provavelmente ela vai aumentar de tamanho, tá bom? E além disso, nós vamos ter um movimento tangencial, que é uma placa tectônica roçando na outra. Olha que fofinha que é a geografia, não é mesmo? Já aproveita, curte aqui o vídeo, se inscreve no canal, me ajuda aí também. Grande abraço, bons estudos e se cuide. Tchau, tchau, vestibulando, vestibulanda. Um ovo? O que tem a ver um ovo com as placas tectônicas? E para nós chegarmos na borda de uma placa tectônica...